Fala pessoal, primeiro Noite Alvinegra de 2024, tamo juntos, terceiro conteúdo nesta segunda-feira, primeiro dia do ano, já estamos trabalhando aqui. Hoje tirei pra dormir a tarde toda, dormi a manhã toda, dormi pra caramba. Tava precisando descansar um pouquinho, tenho certeza que a galera ou descansou ou a galera ali curtiu com a sua família, mas como a minha família é pequenininha, então ontem já deu pra aproveitá-los ali durante a madrugada, né, o começo da madrugada, e hoje foi um dia de realmente descansar, colocar a cabeça em ordem, porque semana já começa, semana tem resenha com o TF, com episódios ao vivo, tem muitas apurações pra vocês aqui no canal do TF. Na próxima semana, a reapresentação do Botafogo. Não sabemos se o Botafogo vai deixar ali alguma janela livre para a gente poder ir lá acompanhar algo no Espaço Lunier. Se teremos apresentações na próxima semana. Começou o ano de 2024, literalmente. Então, hoje foi um dia para relaxar a mente e trazer aqui, claro, o nosso primeiro conteúdo nesse Noite Alvinegra. Já tivemos o giro de notícias, que entrou meia-noite em ponto. Já tivemos o almoço com o TF, falando ali sobre Alexander Barbosa e Lucas Halter, dois jogadores que... Lucas Halter, pela minha apuração, praticamente certo, faltando apenas os exames e a assinatura do contrato, assim mesmo como Alexander Barbosa, né, jogador que estava quase certo com Fortaleza e o Botafogo atravessou essa negociação também, segundo apurações, praticamente certo, agora com acertos encaminhados, né, a palavra correta é essa. Então vamos trazer mais conteúdos aqui para vocês. O primeiro que eu quero falar aqui com quem está acompanhando o canal do TF é em relação ao Carlos Alberto. Segundo informações do portal GE, o Carlos Alberto, ele pode ir para a equipe do Molenbeek, né? Outra equipe do John Textor, já agora no começo de janeiro, para jogar ali a temporada, o final da temporada belga, né? O Carlos Alberto, que foi um dos xodós do Caçapa, quando o Caçapa esteve aqui no Botafogo, e quem está comandando o Molenbeek é o Caçapa, com certeza. Ele não teria tanto espaço no Botafogo nesse começo de ano, e até mesmo para ele ter ali uma rodagem, algo do gênero, vai ser emprestado para a equipe belga, isso informações do portal GE. E é bacana para o Carlos Alberto, até mesmo financeiramente, né? O Botafogo, eu acho que pagou pouco pelo Carlos Alberto, $1 milhão por 60% dos direitos econômicos do jogador. E se ele for razoavelmente bem na equipe do Molenbeek, pela equipe do Molenbeek no caso, ele vai se valorizar e esse valor pode triplicar ou quadriplicar, porque é um jogador jovem. Teve números ali, até que certo ponto, bons para o jogador que não foi muito utilizado durante a temporada e terá mais um ano ali, mais 6 meses pelo menos no Molenbeek. E eu não acredito que o Carlos Alberto volte no meio do ano, eu não vejo isso como algo que aconteça, então ele terá ali a possibilidade de vestir a camisa do RWD Molenbeek. Então é mais um jogador que o contrato terminou e deve assinar um novo contrato com o Botafogo, já que ele foi comprado pelo nosso clube, né, 60% dele, e ele vai para a equipe belga do RWD Molenbeek. Eu particularmente, vocês sabem que no canal eu gosto do Carlos Alberto, eu vejo o Carlos Alberto mais como segundo atacante do que como ponta, um jogador muito agudo, mas não marca tão bem pelas beiradas, ele sempre deixa espaços e eu vejo o Carlos Alberto funcionando muito bem atrás de um camisa 9. É onde que eu enxergo muito o Carlos Alberto, né, por essa deficiência, se é que pode falar assim, na marcação, na recomposição, talvez defensivamente ele peque nisso. E ofensivamente ele é muito rápido, muito agudo. É um jogador que tem uma qualidade mediana na conclusão, não conclui tão bem, mas também não conclui bizarramente mal. Então eu vejo ele jogando mais por dentro. Se eu fosse técnico, eu tentaria encaixá-lo como um segundo atacante. Tentaria fazer o Carlos Alberto ser um jogador para flutuar nas costas ali dos volantes, sendo um jogador para ser usado nessa questão, né, de ser um segundo atacante, não como um ponta. Pelo menos eu enxergo assim, essa é a minha visão que eu tenho a respeito do Carlos Alberto, mas comentem aqui se vocês emprestariam ou não o Carlos Alberto para a equipe do RWD Molenbeek, se o Botafogo, vocês ficariam com o Carlos Alberto para a próxima temporada. Amigos, vocês têm perguntado muito do Roleiser, né, jogador Benjamin Roleiser, jogador do Estudiantes. O que eu posso dizer para vocês, e eu não quero entrar em muitos detalhes, é que o Botafogo tem sim interesse no jogador. Ponto. Vamos esperar essa negociação acontecer, vamos esperar para entender o que pode rolar nesta semana. Não quero trazer muitos outros detalhes em relação a isso. Até mesmo por ser uma negociação complexa, eu acho que quanto menos a gente falar sobre Roleiser, melhor para o Botafogo. Pelo menos eu enxergo assim. Então vocês têm perguntado demais aqui nos comentários. Por que você não fala do Roleiser? Por que você não fala do Roleiser? Eu prefiro não passar tantos detalhes a respeito dessas conversas que o Botafogo está tendo com o jogador e com os Estudiantes, até mesmo para esperar
pra esperar. Vamos esperar essa semana e de repente tem um avanço, ou ele vai para o Benfica, ou ele vem pro Botafogo, ou vai para outra equipe. Vamos esperar essa semana. Então por isso que eu tenho mantido muito, digamos que, sigilo em relação ao Roleiser, né, o jogador da equipe do Estudiantes, que é um cara que tá despertando interesse de várias equipes. Então existe realmente uma briga entre Botafogo e Benfica pelo Roleiser? Sim, existe. Essa é a briga que existe entre Botafogo e Benfica pelo camisa 10 do Estudiantes de La Plata. Ponto, sem mais detalhes. Se a negociação avançar, a gente fala mais algumas coisas com vocês. Se ela não avançar, eu também trago detalhes pra vocês a respeito dela. Então, deixando bem claro isso, eu não quero criar expectativas e também que essas expectativas possam gerar frustrações. E aquilo que eu falei com vocês na última semana. Negociar com argentinos é sempre mais complicado. Não, você fala que tá ok e depois diz que não tá mais. Você pega um valor aqui e joga lá. Então vamos aguardar. Vamos esperar. É o que eu posso falar com vocês a respeito de Benjamin Roleiser. Avançando mais algumas coisas, se alguém trouxer, beleza, mas eu vou manter o que eu tenho mantido aqui em relação a isso. Eu passei para vocês porque um dirigente do Corinthians colocou essa negociação, então já que tem uma aspas públicas, então vem aqui dizer, realmente existe. O Botafogo está disputando com o Benfica há algum tempo essa negociação com o Benjamin Roleiser. Agora vamos aguardar para entender. Europa, América do Sul, está nas mãos do camisa 10 do Estudiantes. Outro ponto, um jornal lá de Valladolid, na Espanha, o Diário de Valladolid, disse que a equipe espanhola não deve criar dificuldades para terminar o empréstimo do John, goleiro que está na mira do Botafogo. Tem negociações acontecendo, existe um otimismo muito grande para que o Botafogo feche com esse goleiro do Santos para a temporada de 2024. É um goleiro interessante, eu acho com potencial fantástico, é um arqueiro alto, sabe sair bem do gol, é rápido. Eu acho que se o Botafogo fechar, seria um acerto gigantesco, né? Uma negociação que está acontecendo, mas como a gente sempre fala aqui, negociações são negociações. Quando de repente você tá ali no Mercado Livre comprando alguma coisa, às vezes a sua negociação, ela pode ser fácil ou difícil. É o que acontece a respeito do goleiro John, mas se o Botafogo conseguir avançar e fechar com esse arqueiro para a próxima temporada, na minha opinião, será um golaço do Botafogo, porque eu vejo ele com potencial tão grande quanto o do Lucas Perry. Eu vejo ele como um goleiro que já tem 2 camisas pesadas na carreira e você não lê críticas dos torcedores do Internacional e dos torcedores do Santos em relação ao John. Então ele passou por 2 camisas pesadíssimas no futebol brasileiro, sem críticas, sabe o que é jogar numa equipe de camisa com pressão. Mesmo não sendo titular absoluto no Santos, ele já chegou a ser e depois acabou, acho que devido a uma lesão, ele ficou fora um tempo, o João Paulo entrou e assumiu a titularidade. Se não me engano, a história dele no Santos é essa. Ele vai e acaba perdendo espaço. O Santos ficou com 2 grandes goleiros ali, o João Paulo e o John. E na equipe do Internacional, ele assumiu titularidade e o Inter contratou, ali, se eu não me engano, a pedido do Kudê, o goleiro Rocher. Né? O Rocher foi contratado pela equipe do Inter a pedido do técnico Kudê. É um goleiro que eu acho que vem para somar demais, caso o Botafogo acerte. E outro que foi colocado na mira do Botafogo durante um tempo, tá fechando com Fortaleza, no caso que é o goleiro Santos, né? Goleiro do Flamengo. E dificilmente o Flamengo faz negócios com clubes do Rio de Janeiro, né? E o Botafogo, ele começou a estudar outros goleiros de fora do Brasil e goleiros aqui do mercado nacional. E um deles foi o John. E esse já estava na mira do Botafogo há muito tempo. Gente, tamo juntos, fiquem com Deus. Noite Alvinegra chega ao fim. Volto amanhã, às 5 da manhã, com o nosso Giro de Notícias. Primeiro dia útil de 2024. Beijo, tchau, tchau e fui. Fogo neles. Valeu!